O que é preciso saber para dar aulas de yoga? Olá, eu sou o professor Gabriel Medeiros. Nesse vídeo eu vou falar o que você precisa aprender numa formação de yoga. O que é preciso saber para dar aulas de yoga? Olá, eu sou o professor Gabriel Medeiros e hoje eu vou falar sobre isso. O que você precisa aprender numa formação de yoga para que você comece a dar aulas? A minha formação de yoga eu fiz em 2007. Né? O meu professor de yoga fez a formação dele em 1973. Né? E ele aprendeu, né? Teve uma grande, né, trajetória de experiência. E quando a gente se conheceu, né, em 2007, ele já era um professor com muita experiência. Fiz a minha formação com ele e depois passei a trabalhar com ele também. Ele me convidou, assim, a gente começou a trabalhar na formação em yoga juntos, eu, ele e a filha dele. Então, a gente trabalhava juntos na parte de ensinar os asanas, né, de corrigir. Eu via como ele montava o curso dele, toda a parte, né, que fica por trás das câmeras, digamos assim, né, de organização do curso, de montagem. E acompanhei ele, né, por 3 anos, nesse processo junto, ministrando cursos com ele. Né? E nesses 3 anos, eu posso dizer que foi a minha primeira assim, formação de formadores, né? Como formar professores de yoga. Que foram 3 anos aí acompanhando esse trabalho. Em 2010, ele veio a falecer e já foi montar uma escola de yoga, né, com a filha dele, trabalhando juntos. Depois, continuei sozinho. Né? Então, nesse trajeto, eu aprendi muito e pesquisei também outras formações de yoga. E o que eu vou te falar aqui é baseado em anos de experiência, de estudo e de observação. De experiência prática, praticando yoga e também ensinando. Então, para você dar aulas de yoga, é importante que, em primeiro lugar, você tenha uma parte teórica, uma base teórica. Você saiba o que é o yoga, da onde ele vem, a parte histórica, né, tenha conhecimento dessa trajetória histórica longa que o yoga tem, os textos clássicos que fazem parte dessa trajetória. Ok? Então essa parte é importante. Depois é muito importante que você tenha consciência, né, que você saiba também sobre a filosofia do yoga, né, a parte dos yamas e niyamas, né, a parte ética do yoga, toda essa parte que vai abordando aí também essa visão do yoga. A parte histórica, a parte filosófica e ética, e depois, nesse conteúdo teórico, também é importante que você saiba sobre os chakras, sobre a fisiologia energética, os nadis, né, Kundalini, e toda essa visão do corpo energético, das suas dimensões, do ser humano e as várias dimensões. Isso também levando em consideração conhecimentos básicos de anatomia, assim, do corpo, do funcionamento do corpo. Então, isso fecha um conhecimento teórico para que você possa começar a aprender as técnicas de yoga de forma contextualizada, né? Sabendo ali aquela base, sabendo o porquê de cada coisa, o porquê dessa postura, o porquê que essa postura, o porquê dessa respiração, o que que ela vai ativar, onde ela vai levar. Então isso é importante para que cada técnica tenha um porquê, não seja uma coisa descontextualizada, certo? Então, nesse sentido, é interessante na sua formação, você ter um embasamento e aprender as técnicas. As técnicas que são as ferramentas que você vai utilizar no dia a dia, seja em retiro, seja em workshop, seja em aula regular, as técnicas,
os pranayamas, asanas, bandhas, kriyas, dhyana, que é a meditação, yoga nidra. Então, todas essas técnicas que vão ali ser as ferramentas para você utilizar, tá? Depois também das técnicas, é fundamental, e aí essa parte é onde eu trabalho mais, onde eu concentro mais minha experiência, que é a didática. É como ensinar, né? Em 2005 eu conheci o yoga, eu fiz minha formação em 2007. No meu caso, eu já era praticante há 2 anos. Tem gente que entra sem ser praticante, tem gente que entra já sendo praticante há 10 anos. Eu tive um aluno que ele era praticante de yoga do tempo do meu professor. Ele já era 30 anos praticante de yoga, quando eu conheci ele para ele fazer a formação comigo. Então, isso pode variar, certo? Desde que no momento que você entre num curso de yoga, você começa a praticar. Se você não for praticante, ok? Entrei e comecei. Para que você tenha, né, o seu corpo desenvolva a memória muscular, né, de cada postura, para que você sinta os benefícios e aí você possa passar. Tá? Se você não praticar, você não vai ter uma aprovação num curso de yoga, de formação. Tá? Então, na parte didática, você aprende o quanto é diferente a prática pessoal de dar aulas, de ensinar yoga. É muito diferente, né? Um grande erro que um professor pode cometer é querer confundir as duas coisas e achar que dar aula de yoga é praticar yoga. Não é, tá? Não é. Até mesmo porque eu já falei nos vídeos anteriores que asana você tem que estar, né, com a consciência no corpo. Da aula de yoga, a sua consciência está para os alunos. Você sente o corpo e passa isso para os alunos. Então, é diferente. Aprender a ensinar. Essa é a parte que eu foco bastante, tá? E que eu acho que é bem interessante você trabalhar isso, ver um curso que trabalhe muito essa questão da didática. Porque essas questões anteriores todos os cursos têm, tá? E essa questão da didática é que faz um diferencial muito grande e que também marca aí um detalhe, né? Muita gente fala, professor, eu tive uma experiência interessante nesse caso, que eu vou contar para você. Eu conheci uma pessoa que era uma professora de yoga, que veio de outra cidade para a minha cidade, né? Ela veio de Brasília, veio para a minha cidade, conheceu, né, ex-alunas minhas, ou seja, professoras de yoga, né, que eram formadas comigo, e fez aulas com elas, achou isso muito interessante, essa prática, achou maravilhosa a prática com elas, e depois eu tive a oportunidade de conhecer essa professora e conversando com ela, ela disse, isso é interessante, como é que é a tua formação? Né? Eu falei, olha, a minha formação, a carga horária, ela sempre foi a mesma, né? Então, são 200 horas. Às vezes já dei um curso com 150, mas hoje é 200. E a gente se forma aí em alguns meses. Ela, meu Deus, a minha formação foi um ano, né? Eu acho que quando a gente conversou, ela falou 1 ano e meio, foi mais de 1 ano a formação dela. Como é que você consegue formar essas pessoas em meses? E aí está o detalhe da didática. Tanto a didática para eu, professor, ensinar para os alunos, como a didática de você ensinar para os seus alunos, né? Tanto a didática de eu como formador, que passa as informações para os professores, quanto a didática que eu ensino a você passar para cada aluno das suas turmas regulares. Então, você, como professor de yoga, ganhando boas ferramentas didáticas, você vai sair em alguns meses ensinando como se você tivesse já há alguns anos ensinando, como se você já fosse mais experiente. Se você tiver uma boa ferramenta didática, tá? De comunicação, de linguagem. Então, você tem que passar pela parte teórica, técnica e didática. Essas 3 etapas, todo curso de yoga tem que ter. Se você ver qualquer curso, todo vai ter isso. Tá? Principalmente a parte teórica e técnica
elas vão se aproximar. Não vão ser iguais porque cada professor vai seguir uma linha de raciocínio um pouco diferente, pode seguir um estilo ali de execução técnica um pouco diferente. E na didática isso é uma das partes que talvez vá mudar um pouco mais entre uma escola e outra, que é o pulo do gato, é como você vai ensinar a pessoa a ensinar, né? Então, essa parte é muito importante e é nela que eu me concentro bastante também nas formações, porque eu acredito que nas nossas relações humanas, a linguagem, se você está lidando com mais uma outra pessoa, sempre a comunicação, a linguagem vai ser fundamental ali. Não só para o yoga, para qualquer coisa. E para o yoga isso se aplica muito, né? Principalmente, voltando ao que eu expliquei no vídeo anterior, de promover uma experiência para o aluno, promover uma vivência para ele, né? Então, e nessa parte, o que você vai precisar aprender como professor de yoga, teoria, técnicas e didática. Nisso, numa formação, tá? Eu quero deixar você tranquilo que não existe uma regulamentação, tá? De você tem muito aluno que, mas esse curso é regulamentado, eu preciso ter alguma formação na área da saúde, eu preciso, enfim, tem algum conselho, alguém que vá chancelar o meu conhecimento, o meu certificado? Não, tá? Não. Não existe isso no yoga. Não existe como existe para a medicina, não existe como existe para a fisioterapia, que tem conselhos de atuação que regulamentam a profissão. No caso do yoga não tem isso, tá? Como não tem, existem associações e grupos de autorregulamentação, tá? Que eles se reúnem aqui, olha, gente, vamos se reunir nós todos aqui, um grupo de professores, e vamos aqui estabelecer entre a gente o que seria aceitável para um professor de yoga. Aquele outro grupo se junta e faz a mesma coisa, aquele outro grupo, são grupos independentes, tá? E aí tem grupos que se juntam para formar uma confederação, alguma coisa maior, organização maior, tá? Dentro disso, você pode se associar a algum grupo ou não, certo? Então, para você dar aulas de yoga, que você precisa aprender, você precisa passar por essa parte de teoria, técnicas e didática, pronto, você dá aulas de yoga. E se você quiser, você pode se associar a alguma desses grupos que você se identifique, tá? Você pode, eu, por exemplo, sou associado, tá? No meus certificados, todos são reconhecidos pela Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, a ABRAT. Eu sou associado como acupunturista e como professor de yoga. Inclusive é interessante porque se você atua em outra área holística também, você pode agregar as duas coisas, tá? Então, eu ofereço isso. Porque eu gosto da ABRAT, eu acho interessante a forma como ela aborda, acho interessante abranger outras técnicas também, né? Porque eu também sou reikiano, acupunturista, trabalho com outras técnicas, né? Não só com yoga, e agrego tudo isso junto. Então, eu ofereço isso. O certificado do meu aluno vem com esse selo e ele pode se associar ou não. Então, você pode se associar ou não, não precisa necessariamente se associar, tá? Para você dar aulas de yoga, que você precisa de uma formação boa, sólida, de uma pessoa experiente e que tenha esses 3 blocos, assim, né? Teoria, prática e didática, né? Teoria, técnicas e didática. Tendo esses 3 blocos, você pode dar aulas de yoga. E, se quiser, pode se associar a algum grupo ou não. Ok? Então espero que nesse vídeo eu tenha esclarecido um pouco o que o professor de yoga precisa, tá? Para dar aulas. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Namastê.